A partir de agora, você assiste Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Estou muito feliz de mais uma vez entrar em sua casa e partilhar com você a bendita palavra de Deus. Hoje nós vamos conversar sobre o amor de Deus, o amor incomparável de Deus. E vamos ver isso registrado e demonstrado na vida de Jacó, que passou por 3 experiências. Em Betel, ele conheceu o Deus de seus pais. Em Peniel, ele conheceu o Deus da sua salvação. E em El Betel, ele conheceu o Deus da sua restauração. Chame a sua família, ligue para os seus amigos, porque Deus tem uma palavra muito especial para o seu coração neste momento. Verdade e Vida. Uma palavra de esperança para um mundo em crise. É com muita alegria que temos mais uma vez a presença do reverendo Daniel Santos Júnior, professor doutor do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, professor também da Universidade Presbiteriana Mackenzie e teólogo. Seja bem-vindo, reverendo, mais uma vez aqui ao Verdade e Vida. Obrigado, Daniel. Reverendo, a teologia atualmente tem ocupado lugar de relevância no mundo em que vivemos. Antes, a constante busca do homem por uma vida melhor. O senhor não acha que a linguagem da Bíblia ainda está muito distante para o leigo entender? Boa pergunta, Daniel. A linguagem da Bíblia, ela tem sim uma distância. Depende de onde você começa a comunicar a Bíblia como uma pessoa não crente. Por exemplo, se você usa a linguagem dos livros de Provérbios, Jó e Salmos, eles são preparados já no contexto em que eles foram escritos para alcançar pessoas que tinham um mínimo de conhecimento da teologia e da história de Israel. Então, a questão de linguagem é, sinceramente, o que a gente usa para levar a palavra de Deus a essas pessoas. Então, um exemplo claro, se você lê o livro de Provérbios inteiro, você não vai encontrar nenhuma referência nem a Moisés, nem a Abraão, nem a Sinai, nem a aliança, nem a exílio. É um livro preparado, a linguagem dele é focada para alcançar pessoas que não precisam, a priori, ter esse tipo de conhecimento teológico para digerir a mensagem da Bíblia. Então eu diria, a linguagem da Bíblia é distante. Algumas partes da Bíblia não são preparadas para ser apresentadas diretamente para o não crente. O problema é que, quando foi a última vez que você viu alguém evangelizando com Provérbios? Então, você vê que é uma questão mesmo de abordagem. O que é que você usa para colocar a mensagem bíblica pela primeira vez na mente de uma pessoa que nunca teve um contato com a literatura bíblica? Reverendo, o que nós podemos observar nos nossos dias, o senhor como teólogo deve ter observado também, que um crescente número de pessoas que buscam em religiões orientais, preencher o vazio do seu coração. E qual a resposta que a Bíblia tem para essas pessoas? Interessante, Daniel. Eu vejo nisso algo que me faz lembrar da experiência que a conhecida rainha de Sabá teve. Jesus diz lá em Mateus, no capítulo 12, que ela saiu dos confins da terra, ninguém sabe onde é esse lugar, e veio até Jerusalém para ouvir o restante da sabedoria que ela tinha ouvido falar de Salomão. E ao chegar lá, ela contempla e ela confessa que o que foi falado a ela não era metade do que ela estava vendo. E Jesus fala depois que a rainha de Sabá, se ela tivesse nos dias daqueles fariseus e as pessoas que duvidavam daquilo que Jesus estava fazendo, ela estaria na condição de julgá-los. Ou seja, a linguagem da Bíblia, ela teve naquele período o mesmo apelo que hoje a literatura oriental tem tido no mundo moderno. Mas, mais uma vez eu digo, é porque nós não utilizamos hoje com muita frequência material do tipo Provérbios, Eclesiastes e Jó. É uma literatura que eu desafio o crente hoje a ler mais, entender mais e usar ao compartilhar do Evangelho com uma pessoa que não tem nenhuma informação a respeito do cristianismo. Reverendo,
Eu gostaria de finalizar aqui a nossa entrevista. Queria que o senhor desse uma mensagem ao amigo telespectador, baseado nessa própria realidade que o senhor acaba de expor. A minha mensagem é que você procure conhecer a verdade que está nas Escrituras, começando por Provérbios e vendo que a verdade de Deus, ela é revelada a cada ponto e de cada medida para que você alcance a verdade maior e mais profunda. Mas comece pelas gotas menores. Muito obrigado, reverendo Daniel, pela sua presença aqui no Verdade e Vida. Nós vamos a essa mensagem musical e logo após, a mensagem que Deus preparou o seu coração através do reverendo Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida, a palavra de Cristo para uma vida melhor. Eu e você respondemos ao amor a nós demonstrado, às palavras de carinho, ao abraço afetuoso, gestos comuns entre humanos. Eu e você conhecemos só o amor baseado na troca, que perdura-se a resposta aos padrões mais elevados, que jamais atingiremos. Amor na versão normal, que costumamos ver como algo tão banal. A fonte de todo bem, tudo é ter que dizer, vai muito mais além do amor convencional. Deus lá do céu revelou-se com amor desmedido e inflamado, cuja chama abraça o mundo, depurando seus desmandos com graça espantosa e doce. O próprio Deus encarnou-se, puro amor que não tem paralelo, que se doa e que perdoa a mais funda e grave mágoa, e que das cinzas renasce. Amor incondicional, que não podemos ver com olho natural. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Amor que primeiro amor, que fez por onde amar a quem sequer notou. Amor incondicional. Hoje eu quero conversar com você sobre uma verdade bendita, extraordinária, gloriosa e consoladora. Eu quero conversar com você sobre o amor de Deus,
o maior, mais profundo e mais grandioso amor que você jamais poderá ter ouvido em sua vida. Esta verdade vai ser expressa de uma maneira muito bonita e eloquente na vida de Jacó. A Bíblia diz que o amor de Deus é eterno, que o amor de Deus é incondicional, que o amor de Deus é perfeito. E Deus nos ama não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Deus não nos ama porque nós merecemos o seu amor. Deus nos ama apesar de não merecermos o seu amor. A causa do amor de Deus por você não está em você, está no próprio Deus. E eu gostaria então de expor sobre esta verdade tão consoladora do amor de Deus, fundamentado na vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó era filho de crente, neto de crente, a terceira geração da família dos patriarcas. Mas Jacó não era um homem crente ainda. A sua vida é uma vida marcada de altos e baixos. Quando ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão e recebe o nome de enganador, de suplantador de Jacó. E a vida dele foi um espelho do seu nome, seu caráter tortuoso, sinuoso, revelava verdadeiramente as suas crenças. Ele aproveitou um momento de fome do seu irmão para enganá-lo e aproveitou um momento de cegueira do seu pai também para enganá-lo. E por essa razão, ele precisou fugir de casa para não ser assassinado pelo seu próprio irmão. E nessa fuga de desespero, de angústia, de medo, Deus se revela a ele, revelando a ele o seu imenso e eterno amor. Há 3 capítulos na vida de Jacó que eu gostaria de descrever. O primeiro deles é em Betel. Em Betel, Jacó ficou conhecendo a Deus como Deus de seus pais. Quando ele fugia da casa de seus pais, com medo do seu irmão, chega a noite trevosa, cansado e exausto, ele pega uma pedra do caminho, fazendo dela seu travesseiro. Naquela noite ele teve um sonho e viu uma escada ligando a terra ao céu, e os anjos de Deus subindo e descendo daquela escada. E Deus apareceu para ele, fazendo-lhe promessas, mostrando que estava perto dele, prometendo a ele bênçãos terrenas, materiais, de prosperidade, de uma família numerosa, de ser uma família próspera e abençoadora para todas as famílias da terra. E então diz a Escritura que Jacó ali escuta de Deus assim: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, teu pai. Mas Deus não diz que era o Deus de Jacó. Talvez você possa ter uma avó crente, um pai crente. Talvez você possa conhecer a verdade de Deus. Talvez você foi criado bebendo o leite da piedade. Talvez você cresceu na fé cristã, mas você, pessoalmente, não tem ainda uma experiência com Deus. Talvez você seja alvo do amor de Deus, do cuidado de Deus, das bênçãos da graça comum de Deus. Você tem vida, você tem saúde, você tem prosperidade, você tem proteção, você tem livramento. Mas você ainda não se rendeu ao Deus de seus pais. Você ainda não conhece a Deus como seu Deus pessoal. Você ainda não passou por uma experiência genuína, verdadeira, de conversão, de novo nascimento. Deus tinha cercado Jacó com tantos privilégios,
Os próprios anjos de Deus o serviam, porque diz o texto que os anjos subiam e desciam. Se os anjos subiam, eles estavam na terra, eles estavam do lado de Jacó. Como é triste quando as pessoas apenas conhecem a Deus como Deus dos seus antepassados, como Deus dos antigos, como Deus das gerações passadas, como Deus dos seus pais, mas ainda não se renderam verdadeiramente a este Deus como Deus da sua vida. Diz a Bíblia que quando Jacó acorda do seu sono, ele tem uma experiência forte. Ele diz: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Quão tremendo este lugar, é a casa de Deus, é a porta do céu. Não basta apenas você saber que onde você está, Deus se revela a você e ali então é casa de Deus. Você precisa não apenas ter uma experiência com a casa de Deus, você precisa ter uma experiência com o Deus desta casa. Mas há um segundo capítulo na vida de Jacó, onde Deus revela a ele o seu amor. Vários anos se passaram. Jacó foi para Padã Arã, constituiu família, se enriqueceu, tem muitos filhos. Agora ele retorna para sua terra, depois de mais de 20 anos. E ele havia feito uma promessa para Deus, condicional: se tu fores comigo, se tu me abençoares, se tiver pão e se tiver tua presença comigo, então te darei o dízimo de tudo quanto ganhar e tu serás o meu Deus. Quantas pessoas ainda fazem promessas para Deus, mas promessas condicionais. E a Bíblia diz que Jacó passou esses 20 anos e ele teve pão com fartura, e ele teve prosperidade, ele teve riqueza, e ele teve famílias, mas esta promessa ainda não havia se cumprido, porque Deus ainda não era o Deus de Jacó. E agora vem o segundo ponto, que é Peniel. Se em Betel Jacó conheceu a Deus como Deus de seus pais, em Peniel Jacó vai conhecer a Deus como Deus da sua salvação. Digno de nota é o fato de que quando Jacó ficou no Val de Jaboque, ele ficou só porque ele estava com medo de encontrar o seu irmão Esaú, que vinha na direção dele, fortemente guarnecido por muitos homens. E a despeito de mais de 20 anos, a sua consciência não estava em paz. Problemas mal resolvidos, problemas não solucionados não trazem paz para a consciência, não trazem alívio para o coração. E Jacó, um homem perturbado, inquieto, desassossegado. Mas nesse momento, diz a Bíblia que um anjo do Senhor, o próprio Deus pré-encarnado, na pessoa do seu filho, vai lutar com Jacó. E aqui eu aprendo uma lição. É Deus quem toma a iniciativa de ter um encontro conosco e não nós tomamos a iniciativa de nos encontrarmos com Ele. A Bíblia diz que tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo, não imputando a nós as nossas transgressões. Eu quero dizer para você que Deus entra numa luta com Jacó, para salvar Jacó, para libertar Jacó. E diz a Bíblia que Jacó resiste nessa luta, ele não quer se render, ele não quer se dobrar. E então diz a Bíblia que Deus tocou na articulação da coxa de Jacó, e Jacó agora precisa se agarrar com Deus, e diz para Deus: eu não te deixarei ir se tu não me abençoares. E Deus lhe perguntou: qual é o teu nome? E ele responde: eu sou enganador, eu sou mentiroso, eu sou trapaceiro, eu sou Jacó. Aquilo não foi uma resposta, aquilo foi uma confissão. Nesse momento que Jacó reconhece o seu erro, o seu pecado, a sua mazela, a sua natureza, a sua condição, diz o livro de Oséias, capítulo 12, verso 4, que Jacó faz isso com lágrimas, com o coração quebrado, com o coração contrito e arrependido. Deus então muda o seu nome. Não chamarás mais enganador, não chamarás mais Jacó, chamarás Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e prevaleceste. Deus mudou o nome de Jacó, Deus mudou a vida de Jacó.
Deus mudou a história de Jacó. E diz a Bíblia que Jacó então vai confessar: vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Eu quero dizer para você que Deus está mais interessado na sua salvação do que você mesmo. Deus está disposto a lutar com você para que você seja salvo. Deus está disposto a deixar você, se preciso for, aleijado, como deixou Jacó, para que você não pereça eternamente. Deus está disposto a ir às últimas consequências para que você se renda, para que você se capitule, para que você reconheça que Ele é Deus e que você não pode caminhar mais na direção do pecado, a não ser que você queira perecer eternamente. E a Bíblia diz então que ali em Peniel, Jacó viu a Deus e ali a sua alma foi salva. Ali a luz brilhou para ele, ali ele teve um encontro com Deus, ali Deus reconciliou Esaú com ele e a bênção da salvação fluiu em sua vida. Mas há um terceiro capítulo na história de Jacó. Depois de salvo, depois de liberto, depois de alcançado pelo amor e pela graça de Deus, Jacó agora como um homem salvo, entra por um caminho de desobediência. Ele devia ir para Betel e ele foi para Siquém. Ele foi armando as suas tendas para as bandas de Siquém. E quando você, mesmo depois de salvo, toma um caminho de rebeldia, de desobediência e se afasta do caminho de Deus, da rota da fidelidade, da obediência, as trágicas consequências do seu erro apanham você. A Bíblia diz que a família de Jacó passa por um momento de turbulência, de desastre, de catástrofe. A única filha de Jacó é desonrada pelo príncipe da terra de Siquém. E diz a Bíblia que agora esse moço se apaixona por Diná e desonra Diná. A Bíblia diz mais que os dois irmãos de Diná traem aquele príncipe e a sua família e o povo da sua terra, rogando que eles se circuncidassem para que fizessem com eles aliança. E quando eles estavam circuncidados, diz a Escritura, que Simeão e Levi matam esse moço, matam a família desse moço, passam o fio da espada às pessoas da sua cidade e promovem uma verdadeira carnificina. Uma família de um homem de Deus está debaixo de opróbrio, de vergonha e de crimes horrendos. Mas diz a Bíblia que mesmo diante dessa tragédia, Deus não desiste de Jacó. Deus ainda ama Jacó. Deus ainda investe em Jacó. E Deus chega para Jacó e disse: Jacó, suba para Betel. E as Escrituras nos informam que Jacó então diz para os seus filhos: eu quero que vocês limpem as mãos de vocês, eu quero que vocês joguem fora os deuses falsos de vocês, eu quero que vocês limpem as vestes sujas de vocês. Deus está nos dando uma chance de cura, de libertação e de restauração. E diz a Bíblia que Jacó subiu para Betel. Deus afastou seus inimigos deles. E lá em Betel, Jacó construiu um novo altar para Deus e deu o nome de El-Betel. E ali, em El-Betel, ele conheceu não apenas a casa de Deus, mas ali ele conheceu o Deus da casa de Deus. Ali foi o lugar onde ele conheceu o Deus da sua restauração. Quero dizer para você, você que é crente, você que é filho de crente, você que teve uma experiência de conversão, quem sabe você se afastou de Deus, quem sabe você se desviou do Evangelho, quem sabe você está longe da igreja, quem sabe você hoje está vivendo um momento de angústia e de dor, de desespero até. Quem sabe uma tragédia desabou sobre a sua vida e sobre a sua família. Eu quero dizer para você, volte para Deus. Volte para Betel, levante altar ao Deus da sua vida e Deus ali vai se revelar a você. Deus vai restaurar sua sorte, Deus vai mudar sua vida e Deus ali vai lhe dar a chance de recomeçar uma nova caminhada com Ele. Um tempo novo vai surgir de cura, de libertação, de reconciliação, de perdão e de restauração para a sua vida e você poderá recomeçar uma nova caminhada com Deus. Se você quer isso,
eu quero orar em seu favor. Onde você está, eu quero colocar a sua vida diante do trono da graça. Deus bendito, eu quero te louvar pela experiência de Jacó. Quero te louvar pelo teu amor, tão grande amor, que não desiste de nós, apesar de nós. Quero te louvar porque tu és o Deus que se revela a nós como Deus dos nossos pais. Tu és o Deus que se revela a nós como Deus da nossa salvação. E Tu és o Deus que se revela a nós como Deus da nossa restauração. Que estas bênçãos alcancem a todos quantos nos assistem neste momento, para que haja, meu Deus, salvação e restauração para todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Na mensagem de hoje, o reverendo Hernandes abordou acerca do amor incondicional de Deus a Jacó. O nome de Jacó significa suplantador, enganador, aquele que aproveitou o momento de fome do seu irmão para comprar seu direito da primogenitura. E se aproveitou do momento de cegueira de seu pai para roubar a sua bênção. Em 3 momentos específicos, Deus se revelou a Jacó. O primeiro em Betel, Deus se revelou a ele como Deus de seu avô e de seu pai. O segundo em Peniel, quando Deus se revelou a ele como Deus da sua salvação. E o terceiro em El Betel, Deus se revelou a ele como Deus da sua restauração. Deus nunca desistiu de Jacó. Deus o abençoou com a sua graça comum e Deus o salvou e o restaurou de sua graça, mediante a sua graça especial. Que o Espírito Santo de Deus torne a experiência de restauração de Jacó a sua experiência de vida. Essa é a nossa oração, esse é o nosso desejo sincero. Amor, tão grande amor. Esse foi o tema do programa de hoje, que você pode adquirir tanto em DVD como em CD. Ligue agora mesmo para 0800 119 105 ou acesse o nosso site www.verdadevida.com.br e compre na nossa loja virtual. Também pelo nosso site, você pode tornar o Verdade Vida autossustentável. Clicando em Faça a sua doação, você faz o seu cadastro, imprime o seu boleto e deposita em qualquer banco. Ou ainda você faz o seu depósito diretamente em qualquer agência do Banco do Brasil, para a conta 7000, dígito 9, da agência 3442, dígito 3. Neste domingo, eu quero convidar a você para visitar a Igreja Presbiteriana do Brasil, mais próxima da sua casa. Escola dominical com classe para todas as idades e culto vespertino, sempre começando por volta das 9 horas. E culto vespertino, 18 e 19 horas. Você é o convidado especial do programa Verdade e Vida. Até o próximo programa, nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Até lá e que Deus muito o abençoe. Verdade e Vida. A palavra de Cristo para uma vida melhor. No Brasil, há muitas igrejas cristãs, mas poucas têm 1,5 século de história. São 150 anos educando, promovendo ações sociais, transformando vidas com a palavra de Deus. Igreja Presbiteriana. 150 anos evangelizando o Brasil. Adquira hoje o DVD Verdade e Vida, volume 3. 4 mensagens do reverendo Hernandes Dias Lopes. Mensagens para ajudar você a reagir ao esgotamento espiritual e para que em seu lar haja alegria, paz e harmonia. O DVD Verdade e Vida, volume 3, custa apenas R$ 30. Você recebe em sua casa com frete grátis. Ligue agora e faça seu pedido. 0800 119 105. Verdade e Vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil.